Olá, tudo bem? Eu sou o Coleto e você está no Brasil de Plantão. Esse é o nome do meu mais novo canal, que não é tão novo assim, um canal que criei recentemente e já estamos chegando aos 9.000 inscritos. Eu tenho um outro canal que temos quase 100.000 inscritos, onde por 3 longos anos, eu falei de política todos os dias. E eu sempre estive, não militando diretamente, mas eu fiz parte do movimento estudantil, eu fiz parte dos Caras Pintadas de 1990, 89, 90, quando fomos para a rua para tirar o Fernando Collor de Mello, e eu sempre tive um lado na política. Eu sou de esquerda. Não que por ser de esquerda eu não me dou bem com a direita, não. Eu transito em todos os lados, tenho bons e velhos amigos na política, tanto na esquerda quanto na direita. Mas eu nunca militei de modo ferrenho, nem na direita e nem na esquerda. Inclusive na cidade em que moro, em Sorocaba, algumas vezes já me convidaram para sair como candidato a vereador pela cidade. E eu era filiado a um partido, ao PV, graças a um amigo meu, ao Coronel Rosendo, muito amigo mesmo. Ele fazia parte do PV, Partido Verde, e conheço outras pessoas da alta cúpula do PV, como o Carlos Pena, meu velho amigo, bom motoqueiro, gente muito boa, a quem eu deixo o meu grande abraço aqui. E ele lá em 2010, eu acho, ele pediu para que eu me afiliasse ao PV e eu fiquei filiado por uns 3, 4 anos, depois tirei minha filiação e está tudo certo. Trabalhei com comunicação, com jornalismo esportivo, com jornalismo de bancada, trabalhei em rádio muito tempo, entrevistei muitos políticos, muitos caciques da velha política. Entrevistei o meu amigo, que hoje já está numa situação bem avançada, de uma idade elevada, Renato Amari, o maior prefeito que já houve nessa cidade. Eu entrevistei o Vitor Lippe, que é deputado federal. Eu entrevistei o Renato Amari quando ele era prefeito de Sorocaba, que por 2 vezes ele foi prefeito de Sorocaba e depois se tornou deputado federal, militando por 2 ou 3 ou até mais mandatos. Entrevistei Yara Bernardes, entrevistei Paulo Mendes, entrevistei o Panúzio, Antônio Carlos Panúzio, entrevistei o Crespo e tantos outros políticos aqui da cidade e da região. Em São Paulo eu entrevistei na Rádio Imprensa o doutor Fernando Capês, que era promotor de justiça naquela época das guerras de torcidas organizadas. Ele fez um trabalho bonito para diminuir a violência nas famigeradas, querendo você ou não, são famigeradas torcidas organizadas, Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Dragões de São Paulo e tantas outras torcidas perigosas que existem por todo o Brasil. Então, eu nunca tive nenhum cargo político, eu nunca sequer fui secretário de político nenhum, mas eu sempre transitei no meio da política. Inclusive, já tive o privilégio de cantar em Brasília, numa ocasião, para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que sou músico, sou poeta, sou violeiro repentista. Então, eu tenho toda uma história, e deixar de falar de política em um país que as pessoas fazem questão de serem despolitizadas, eu acho que talvez o Brasil não esteja perdendo muita coisa se eu ficar na minha sem falar de política, mas eu sinto que eu tenho uma grande contribuição para dar para as pessoas que gostam de política e para aquelas que não gostam de política também. Então, o meu papel aqui neste canal vai ser
te orientar, tecer críticas, falar mal dos maus políticos e falar bem dos poucos políticos bons que temos no Brasil. Ah, Heleno, mas não tem político bom no Brasil? Tem sim. Não é porque o Brasil está nessa draga desgraçada e que melhorou bastante, estava pior, que tem que pegar todo mundo, colocar num navio todo ferrado e jogar no mar e falar assim, joga como oferenda essas coisas ruins que não valem a pena. Não, tem pessoas boas dentro da política. Não dá para colocar fogo em todos os políticos que aí estão. Se bem que tem uma gama gigantesca no Brasil de políticos ruins, negacionistas, mau caráteres, psicopatas, a começar pelo ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, que quando o Brasil mais precisou dele, ele virou as costas para o Brasil. O Bolsonaro foi a pior coisa em toda a minha vida pregressa. Eu entendo que o Bolsonaro foi o pior político que o Brasil já teve. Ainda bem que ele está inelegível e não será mais nem vereador, a menos que os poderes constituídos, que a Constituição Federal abra uma brecha, se tornando um escambo para outros escândalos vindouros acontecerem no Brasil. Porque uma vez que o Bolsonaro está inelegível por 8 anos, se a Constituição Federal não seguir o rigor da lei, o que está escrito na Constituição Federal, no artigo 5º, eu não acredito mais na Constituição Federal, que é a mãe das leis. A Constituição Federal deveria ser um livro obrigatório em todas as escolas, para que as pessoas entendessem melhor a política no Brasil, o modo de se fazer política no Brasil e os métodos aplicados na política brasileira. Uma vez que a Constituição Federal ela é a mãe de todas as leis, repito, ela está para normar. Ela é normanda, ela não é para ser normada. Mas aí tivemos um ex-presidente da República, tivemos não, que eu não votei naquela coisa, que queria simplesmente rasgar a Constituição Federal. E no 8 de janeiro de 2023, faltou isso aqui para o Bolsonaro dar um golpe de Estado. Faltou muito pouco. E só a partir daí, o PT, o presidente Lula, os seus apoiadores, os ministros do STF, a classe jurídica, as pessoas que judicam, estão enfatizando o tempo inteiro: Constituição Federal, democracia, Constituição Federal e democracia. Ora só falando um pouquinho aqui de Constituição Federal. Se a Constituição Federal ela é o princípio continente, nenhum conteúdo pode explodir o continente. E foi isso que o Bolsonaro propôs para os seus seguidores, dar um golpe de Estado, entrando como um conteúdo para explodir o continente, repito aqui, sendo este continente a Constituição brasileira. Então, é de muito bom grado você falar de política com o seu vizinho, você falar de política com o porteiro do seu prédio, você falar de política no café da manhã da padaria que você esteja tomando café. Eu lembro-me que no último sábado eu tomei o café da manhã em um local maravilhoso. Gente, fazia tempo que eu não tomava um café da manhã tão delicioso como o do último sábado. Fantástico. Eu não vou falar o nome do lugar em que eu estava, porque eu não quero fazer propaganda, não por enquanto, mas muito em breve este canal será monetizado e eu irei ter vários patrocinadores aqui. Então, só recapitulando, neste canal eu vou falar de política, nesse canal eu vou entrevistar pessoas, neste canal eu vou conversar com político, desde o baixo clero
aqui até a elite, até o topo, tá? Eu sinto que eu devo continuar contribuindo com a sociedade, com os meus conhecimentos políticos, para que possamos fazer um Brasil melhor, um Brasil mais ciente. Quando eu falo um Brasil, eu falo a população mais ciente e mais consciente, principalmente de votar. Que procurem ler a Constituição Federal, procure se informar, procure vigiar os seus candidatos, procure ficar sempre do lado que você julga ser o lado bom da história, porque a história ela tem dois lados. É como a notícia tem dois lados, mas a verdade tem só um. Quando eu estava cursando comunicação, eu fiz um trabalho voltado para isso, falando exatamente do que é fato e do que é fake. O que a direita e centro-direita no Brasil e no mundo adora fazer, que é disseminar notícias falsas, mentirosas, para ter benefícios próprios e ferrar com as outras pessoas, eu sempre procuro julgar aquilo que acho ser correto, buscar em várias fontes o ponto verdadeiro para falar para as pessoas que me assistem, que me ouvem e tudo mais. Então, o meu intuito aqui é te deixar sempre o melhor informado possível. E se você está neste canal por engano, se você é reacionário, é bolsonarista, se você é de direita, de centro-direita, se você é negacionista, esse canal não é para você. Aqui eu vou falar daquilo que julgo ser correto, estou aberto a críticas, mas porém exijo muito respeito aqui. Neste canal, no Brasil de plantão, eu estarei sempre de plantão aqui, fazendo uma redundância, atento. Se você for respeitoso comigo, prometo que irei tratar com muito carinho e respeito todas as pessoas aqui. Mas se vocês forem desrespeitosos para comigo, eu não irei fazer nada, até porque aquilo que jogam para mim, eu só pego se eu quiser. Como eu sou muito espiritualizado, as coisas pequenas não me afetam. Tão simples quanto isso. Eu sou o Culeto e você está no canal Brasil de Plantão. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo com algumas explicações, com poucas informações, mas a partir de amanhã eu irei começar a gravar vídeos mais incisivos, inclusive falando do pedido do Bolsonaro ontem para o presidente Lula se tornar o pai da anistia. Quem diria que o Bozo iria fazer isso? Pedir para o presidente Lula anistiar os golpistas de 8 de janeiro. Será que o Bolsonaro não sabe que atentar contra a Constituição Federal é crime inafiançável e imprescritível? Acredito que se já tem muitos patriotas presos, acredito que muitos outros irão. Então aqui é só um spoiler para você ficar sabendo do que iremos tratar aqui. Ah, outro ponto. Os meus vídeos geralmente têm uma pauta, mas eles não são editados porque eu faço tudo de improviso. No tocante é isso aí, tá ok? E aqui, companheiro, companheira, vocês serão sempre bem-vindos. Grande abraço.